A cultura popular faz com que a Idade das Trevas pareça um verdadeiro vácuo na história, um período em que a luz de Roma se apagou e a Grã-Bretanha caiu em um estado de barbarismo e ignorância total. Mas, na verdade, foi um dos capítulos mais intrigantes e formadores da história britânica. E eu estou prestes a te mostrar como seria sua vida se você tivesse nascido nessa época tão mal compreendida. E se você está gostando dessas narrativas, um like ou uma inscrição seriam muito bem-vindos. Estou curioso para saber de onde vocês estão ouvindo, então deixe um comentário com sua localização e a hora que é por aí. Sempre fico impressionado em saber como pessoas estão acompanhando isso em diferentes partes do mundo. Agora vamos voltar à Grã-Bretanha pós-romana. Confia em mim, vai ser uma jornada incrível. Mas antes, se acomode. Sério, ajuste esses travesseiros. Puxe bem o cobertor, porque o destino que nos espera pede que você esteja bem quentinho. Parabéns! Você acabou de acordar na Grã-Bretanha, por volta de 410 d.C. As persianas de madeira do seu quarto mal conseguem conter a luz cinza da manhã enquanto você pisca para afastar o sono. Nada como suas cortinas blackout modernas. Essas tábuas rudimentares deixam o ar fresco e úmido entrar. Você está deitado em um colchão de palha, bem distante do seu confortável colchão de espuma viscoelástica. O lençol de linho sob você é áspero, e o cobertor de lã que te envolve é pesado e um pouco incômodo, mas sem dúvida te mantém aquecido. Seu hálito forma pequenas nuvens no ar, e as manhãs de abril na Grã-Bretanha pós-romana ainda são frias e cortantes. O fogo na lareira central da sua casa se apagou durante a noite, e ninguém se deu ao trabalho de reacendê-lo. Com cuidado, você se senta, tentando não acordar os outros. Seus dois irmãos mais novos dormem em paletes próximos, e você pode ouvir seus pais se movendo no quarto ao lado. Sua família é privilegiada. Você reside em uma modesta vila romana. Não é a grandiosa propriedade de um governador, mas uma casa aconchegante erguida no estilo romano por seu bisavô, que foi um funcionário menor do governo provincial. Mas Roma já não está mais aqui. As legiões partiram no ano passado. O imperador Anório enviou uma carta instruindo a Grã-Bretanha a cuidar de sua própria defesa. Alguns acreditam que o império vai retornar. Outros, no entanto, afirmam que ele se foi para sempre. Você se levanta e pisa no frio chão de pedra. O mosaico que antes representava Baco e seu cálice de vinho agora está quebrado em vários lugares, sem artesãos competentes para restaurá-lo. Você passou todos os seus 16 anos nesta casa, mas agora ela parece diferente. As paredes de gesso, que antes brilhavam de brancura, estão manchadas de fuligem das fogueiras de inverno. O hipocausto, o sistema de aquecimento sob o piso, não funciona há anos. Ninguém se lembra de como consertá-lo. Você espirra água de uma bacia de cerâmica no rosto. O choque do frio dissipa rapidamente as últimas vestígios do sono. Em seguida, você escova os dentes com um galho desgastado. Assim como sua mãe lhe ensinou, a higiene dental não foi completamente esquecida, apesar de muitos aspectos da civilização romana estarem desaparecendo. Do lado de fora, um galo canta. É hora de começar o dia. Você veste uma túnica simples feita de lã local, tingida com um azul suave de urucum. Por cima, coloca uma capa presa no ombro com um broche de bronze, um dos seus bens mais valiosos, herdado de sua avó. Seus sapatos de couro estão desgastados, mas ainda funcionais. Você amarra tiras de couro ao redor das panturrilhas para evitar que as calças arrastem. Ao entrar na sala principal, sua mãe já está de joelhos na lareira, coachando as brasas em chamas com movimentos ágeis. Ela não levanta os olhos ao te perceber. O pão precisa ser amassado, ela comenta. Seu pai saiu para inspecionar os campos.
Você concorda com um aceno e se dirige à mesa de madeira, onde uma porção de massa repousa em uma tigela de cerâmica. Este se tornou seu ritual matinal. Antes da partida dos romanos, sua família contava com servos para essas tarefas. Mas todos se foram. Alguns retornaram para suas aldeias, outros fugiram para o leste com a retirada da administração. Seus dedos trabalham na massa com um movimento rítmico. É uma combinação simples de cevada e centeio, longe da fina farinha de trigo que um dia vinha da Gália. A textura robusta é familiar sob suas mãos. Seu estômago ronca, ansioso, mesmo ciente de que o pão será denso e pesado. Dizem que mais saxões desembarcaram perto de Jubre, informa sua mãe, com um tom cuidadosamente neutro. Dubris, como os romanos chamavam, é o porto mais próximo do continente. Comerciantes ou invasores? Você questiona, já sabendo a resposta. Os povos germânicos têm cruzado o mar há gerações, alguns para negociar e cada vez mais para saquear. Invasores? Ela suspira. Étios disse que eles queimaram 3 propriedades rurais antes que a milícia local os repelisse. Étios, o ferreiro do assentamento vizinho, sempre está a par das novidades que trazem os viajantes. Será que papai se juntará à milícia de novo? Você tenta manter a preocupação longe de sua voz. No outono passado, ele passou 2 semanas patrulhando a costa com outros homens do local. Voltou inteiro, mas mais magro e com cabelos grisalhos de exaustão. Precisamos terminar de plantar primeiro, ele diz. Sua mãe mexe no fogo, adicionando pequenos gravetos para intensificar as chamas. O mundo pode estar mudando, mas a necessidade de se alimentar continua. Essa é a realidade da sua nova vida. Os romanos trouxeram séculos de paz e prosperidade, mas agora você se encontra entre 2 mundos. Não é mais completamente romano, mas também não é o que a Britânia está se tornando. Do lado de fora, o sol rompe as nuvens, projetando longas sombras no pátio coberto de mato. Pela porta, você consegue ver os campos, onde seu pai trabalha com um arado de madeira puxado pelo único boi da família. A vila se ergue em uma leve colina, oferecendo uma vista da paisagem ao redor. A leste, você consegue distinguir as paredes de pedra do que foi uma próspera cidade romana. A maioria dos edifícios lá dentro está vazia agora, com telhados em ruínas. Algumas famílias persistentes permanecem, agrupadas perto do antigo fórum. A oeste, a floresta avança a cada ano, reconquistando a terra outrora desmatada pelos romanos. E ao norte, quase invisível no horizonte, ergue-se o antigo forte romano, agora sob o domínio dos homens de Vortigern. Ele se autodenomina protetor do sul da Britânia, preenchendo o vazio deixado pela autoridade romana. Alguns dizem que ele convocou mercenários saxões para ajudar a defender contra os invasores pictos do norte. Outros murmuram: ele está se proclamando rei. Sua mãe interrompe seus pensamentos. Leve isso ao seu pai quando terminar de fazer o pão. Ela lhe entrega uma pequena garrafa de barro tampada com cera. Dentro está sua valiosa tintura de ervas, um remédio para as costas doloridas de seu pai, feita de doce de prado e casca de salgueiro, imersa em mel e cerveja forte. Você molda a massa em um pão redondo, fazendo cortes na parte superior com uma faca. Não é o padrão romano elegante que sua avó usava, mas uma simples cruz. Sua mãe pega o pão e o coloca no forno de barro embutido na lateral da lareira. Estará pronto quando você voltar, ela diz. Não demore. O ar da manhã é revigorante quando você sai, levando consigo a medicina e uma bolsa de água. Os jardins da vila, que antes eram um espetáculo de vegetais e ervas trazidas de longe, agora estão tomados por um crescimento desordenado e selvagem. Mas, mesmo no meio do caos, você consegue identificar plantas úteis: tomilho,
Alecrim e borragem despontam entre as ervas daninhas. Você segue o caminho em direção aos campos, passando pela antiga casa de banhos, que agora se encontra com o telhado parcialmente desabado. Ninguém a utiliza mais. Os canos de chumbo foram retirados e vendidos há muito, quando os impostos se tornaram excessivos. Hoje, você e sua família se refrescam no riacho durante o verão e se contentam com lavagens em bacia nos dias frios. Ao avistar você se aproximando, seu pai se endireita, uma mão pressionada na parte inferior das costas. Com apenas 40 anos, o peso do trabalho árduo na fazenda já deixou marcas em seu rosto. Antes da retirada dos romanos, ele era um coletor de impostos, instruído, fluente em latim e grego e capaz de fazer cálculos complexos mentalmente. Agora, ele se dedica a aprender os segredos da agricultura. Suas mãos macias se tornaram ásperas, e sua pele pálida agora brilha sob o sol. Sua mãe mandou isso, você diz, entregando-lhe a medicina. Ele toma um gole, agradecido, fazendo uma careta por causa do gosto amargo. O campo de cevada está quase pronto, ele comenta, apontando para a terra arada atrás de si. Amanhã começaremos a plantar centeio. Será que vai ser o suficiente? A pergunta escapa de seus lábios, lembrando-se do último inverno, quando a comida acabou antes da primavera. O rosto de seu pai reflete uma mistura de preocupação e determinação. Deve ser. Roma não nos sustentará mais. Essa é a lição que todos estão aprendendo agora. Confiar em si mesmos, nos vizinhos e na terra. As complexas rotas comerciais que outrora traziam azeite da Espanha, vinho da Itália e grãos do Egito ruíram. Agora, o que não se pode cultivar ou produzir se torna escasso. Como se pudesse ler seus pensamentos, seu pai diz: Étios me contou que um comerciante passou ontem vindo da Gália. Ele tinha sal e algumas especiarias para negociar. Seu coração se anima com a notícia. O sal é um bem precioso, vital para conservar a carne no inverno. O que ele desejava em troca? Metais, ferramentas, armas. Seu pai dá de ombros. Coisas que não podemos nos dar ao luxo de perder. Você assente, compreendendo a situação. A economia está mudando, retornando ao escambo e à troca direta de bens. As moedas romanas que ainda circulam entre vocês estão se tornando raras, e muitos desconfiam delas. De repente, um grito vindo da direção da aldeia quebra o silêncio. Ambos se voltam para ver um cavaleiro galopando pela antiga estrada romana, levantando uma nuvem de poeira. Fique aqui, seu pai ordena, sua voz tensa. Ele lhe entrega a guia do boi e avança em direção à estrada, com a mão repousando na faca que carrega. Você observa enquanto ele intercepta o cavaleiro, que faz o cavalo parar ofegante. Eles trocam algumas palavras, e a postura de seu pai se torna mais rígida a cada instante. Ao voltar, seu rosto está pálido. O que aconteceu? Você pergunta, o medo crescendo em seu peito. Invasores, ele responde de forma direta. Não são saxões desta vez, mas pictos do norte. Eles romperam perto da antiga muralha e estão avançando para o sul. Quantos? O suficiente. Ele toma a guia do boi de sua mão. Volte para a vila. Diga à sua mãe para empacotar comida e cobertores. Podemos precisar nos refugiar no antigo forte esta noite. Você hesita. E você? Vou trazer o boi e já me junto a vocês. Vá agora. Você corre de volta para a vila, a mente acelerada. Esta é a nova realidade da Grã-Bretanha, sem a proteção de Roma. As ameaças podem surgir de qualquer lado. Saxões a leste, pictos ao norte, irlandeses a oeste. As antigas muralhas romanas agora estão em estado de degradação, e as milícias da região mal conseguem se organizar. Ao entrar na sala principal, sua mãe olha profundamente em seu rosto e imediatamente compreende. Sem hesitar,
ela chama seus irmãos e começa a coletar os itens essenciais. Leve apenas o necessário para alguns dias. Ela orienta, sua voz serena, mas seus movimentos são ágeis e decididos. E não se esqueça da espada antiga do seu avô, que está guardada nos depósitos de grãos. Isso te surpreende. A espada, um gládio romano que seu avô usou como oficial auxiliar, está pendurada sem uso há tanto tempo. Mas o pai tem a faca, você responde. Os olhos da sua mãe se tornam firmes. Uma faca pode não ser o bastante desta vez. Você pega a espada, protegida por um pano oleoso contra a ferrugem. Ela é mais pesada do que você imaginava, com a empunhadura de bronze desgastada pelo toque do seu avô. Você nunca se treinou para usá-la. Habilidades militares pareciam irrelevantes na sua vida cotidiana. Agora você lamenta não ter praticado. Do lado de fora, gritos ecoam na direção do assentamento. Fumaça se ergue de uma das fazendas distantes. Seus irmãos mais novos, um garoto de 10 anos e uma menina de 7, observam com olhos arregalados enquanto sua mãe coloca pão, carne seca e maçãs em um saco de pano. "E nossos pertences?" pergunta sua irmã, segurando sua boneca de madeira. "Voltaremos para buscá-los", garante sua mãe, embora você e ela troquem olhares que dizem que isso é incerto. O mundo está mudando. As certezas da vida romana, suas leis, o comércio, a paz relativa, tudo se esvaiu. Agora é hora de se adaptar, como seus ancestrais fizeram muito antes da chegada de Roma. Esse conhecimento está em sua essência, transmitido ao longo de gerações de britânicos que habitaram esta terra muito antes das águias romanas. Você ajusta o cinto da espada na cintura, moldando-o ao seu corpo magro. A sensação é estranha, mas ao mesmo tempo certa, como se o espírito do seu avô estivesse aprovando este ato. Seu pai surge na porta, ofegante. "Eles estão mais próximos do que imaginávamos", ele avisa. "Não temos tempo para o forte. Precisamos nos refugiar nas antigas cavernas de armazenamento perto do riacho. Essas cavernas, na verdade, são apenas profundos porões escavados na encosta, utilizados pelo seu bisavô para guardar grãos e vinho em tempos de prosperidade. Embora sejam úmidas e desconfortáveis, estão bem escondidas sob a densa vegetação. Enquanto sua família se apressa para deixar a vila, você lança um último olhar para a única casa que sempre conheceu. O sol da manhã brilha sobre o telhado de telhas desgastadas, as paredes de gesso em ruínas, vestígios do luxo romano que lentamente se devolvem à terra. Você se perguntará se verá isso novamente. Seus filhos ou netos recordarão que um dia isso fez parte do maior império que o mundo já conheceu? Por enquanto, essas indagações devem ficar em suspenso. A Grã-Bretanha está prestes a entrar em sua era das trevas. Não porque o conhecimento tenha desaparecido ou a civilização tenha realmente chegado ao fim, mas porque as antigas certezas se foram. Neste novo cenário, a sobrevivência deve ser priorizada. A capacidade de adaptar-se, de combinar os modos romanos com o conhecimento ancestral britânico, será crucial para determinar se sua família prosperará ou sucumbirá nas décadas vindouras. Enquanto segue seus pais pelo caminho coberto de vegetação em direção ao riacho, você percebe que está em um momento decisivo da história. O capítulo romano da história da Grã-Bretanha está se encerrando. O que sucederá será escrito por pessoas como você, presas entre mundos, carregando o legado do passado para um futuro incerto. O caminho leva para baixo, rumo ao abrigo da terra. Atrás de você, finas colunas de fumaça sobem de fazendas dispersas. Ao norte, entre as árvores, homens se movem. Pequenas silhuetas escuras se aproximam lentamente do horizonte. Você ajusta a espada do seu avô, um peso desconhecido,
e acelera o passo em direção à sua família. O que vier pela frente, vocês enfrentarão juntos, como sempre fizeram os britânicos. As nuvens se abrem momentaneamente, deixando que um raio de sol ilumine o caminho à sua frente. Por um breve instante, aquilo parece um sinal, não do Deus cristão, que sua mãe adora, nem das antigas divindades romanas, mas de algo ainda mais primordial. O espírito da Grã-Bretanha, que resiste a impérios e invasões, a vidas e gerações. Esta terra já testemunhou muitos povos chegarem e partirem, e ela também superará essa transição. E quem sabe você também. Você apressa o passo, deixando para trás a luz que se apaga de uma era, em direção à aurora incerta de outra. O pequeno assentamento de Giston surge da névoa matinal como uma lembrança persistente. 40 anos se passaram desde que Roma se despediu da Grã-Bretanha, e o mundo se transformou ao redor deste aglomerado de construções de madeira, próximas às ruínas de uma antiga estação comercial romana. Você está na borda da praça da aldeia, sua respiração visível no ar fresco da manhã. A fumaça se eleva de casas com telhados de palha, formando espirais preguiçosas. A aldeia ganha vida ao seu redor. Uma meia década após a saída das legiões, a Grã-Bretanha se tornou um mosaico de pequenas comunidades. Algumas mantêm os costumes romanos, outras adotam tradições mais antigas, e muitas, como Gaston, criaram algo novo a partir dos fragmentos do passado. Você é o neto daquela família romano-britânica que, há 2 gerações, fugiu de sua vila. A fuga desesperada deles pelo campo terminou aqui, entre um grupo de sobreviventes que se uniram para proteção e sustento. Com o tempo, o que começou como um abrigo temporário transformou-se em um assentamento duradouro. O sol rompe as nuvens, iluminando o modesto salão de madeira no centro da aldeia. Uma vez por mês, o conselho da aldeia se reúne ali para resolver disputas e tomar decisões. Seu pai está entre eles agora, não por causa da herança romana, mas por ser um carpinteiro talentoso e uma voz respeitada na comunidade. Elfwin, pare de sonhar acordado e venha me ajudar com esses pães. A voz de sua tia Briana interrompe seus pensamentos. Ela está à frente do forno comunitário, com o suor escorrendo pela testa, apesar do ar fresco. O forno de pedra, construído com pedras das ruínas romanas, atende toda a parte oriental da aldeia, e cada família se revezam para manter o fogo e supervisionar o cozimento. Você se apressa e, com uma longa pá de madeira, retira vários pães redondos das profundezas do forno. Este pão é bem diferente dos pesados pães de cevada que seus ancestrais comiam nos primeiros anos caóticos após a partida de Roma. Agora, é um pão de trigo apropriado, resultado da estabilidade que sua comunidade conquistou. Cuidado para não se queimar, avisa Briana, com um tom afetuoso. Aos 16 anos, você já é visto como quase um adulto, confiável para tarefas importantes, mas ainda aprendendo as complexidades da vida na aldeia. O aroma do pão fresco atrai crianças como abelhas ao mel. 2 meninos pequenos aparecem, à espera de sobras. Você os reconhece como os filhos do curtidor, com roupas que exalam o leve, mas inconfundível, cheiro do trabalho do pai. Continuem, diz Briana, enquanto distribui pequenos pedaços de crosta para cada criança e avisa sua mãe que os pães estarão prontos ao meio-dia. Enquanto as crianças correm alegremente, você se dedica a empilhar o pão recém-assado em uma cesta de vime. Esses pães vão sustentar 3 famílias hoje, incluindo a sua. Amanhã será a vez de outro grupo usar o forno. Esse sistema de recursos compartilhados e trabalho colaborativo se desenvolveu naturalmente ao longo do tempo, permitindo que a comunidade se mantivesse forte, mesmo com ferramentas e conhecimentos limitados. Leve esses para a casa do Elder Oswine, ordena Briana,
entregando-lhe 2 pães embrulhados em linho. Ele está recebendo os comerciantes da costa para o almoço. Você acena em concordância, ciente da importância dessa missão. Osvini é o líder da aldeia, escolhido pelo conselho por sua sabedoria e senso de justiça. Os comerciantes costeiros trazem sal precioso, ferramentas de metal e, ocasionalmente, mercadorias exóticas de terras distantes. Cultivar boas relações com eles é essencial para a prosperidade de Giston. A aldeia se expandiu consideravelmente desde sua fundação. O que começou como um amontoado de abrigos improvisados, agora abriga cerca de 30 lares dispostos em um formato irregular ao redor da área de pastagem comum. Alguns edifícios, como o Salão de Osvine e a pequena igreja de madeira, possuem paredes de tábuas e telhados de madeira bem construídos. A maioria das casas, no entanto, são feitas de WLE e Dorbe, com telhados de palha, simples, mas eficazes contra o clima úmido da Grã-Bretanha. Enquanto caminha pela aldeia, você passa por mulheres que preparam o almoço, homens que consertam ferramentas ou trabalham com couro, e crianças correndo atrás de galinhas que bicam o chão enlameado. A vida aqui se difere bastante da vila romana que seus avós descreveram, mas ainda há ecos daquele mundo perdido. Panelas de ferro que foram passadas de geração em geração, ocasionalmente uma conta de vidro ou um broche de bronze que brilha como joia. As palavras em latim que aparecem na linguagem em constante evolução da sua comunidade. Ao chegar à porta do salão de Elder Oswine, você para ajeitar sua túnica de lã e ajustar o lenço de linho que a identifica como uma mulher solteira. Suas roupas, feitas e tingidas à mão, são coloridas com indigo para o azul e diversas plantas para os verdes e amarelos. Os padrões em seu cinto refletem tanto os designs geométricos romanos quanto os motivos britânicos mais antigos, simbolizando sua rica herança. Você bate na moldura da porta de madeira, já que a porta permanece aberta, permitindo a entrada da brisa fresca da primavera. Dentro, vozes murmuram em conversa. Entre, chama uma voz profunda, a própria voz de Osvini. O interior do salão é mais escuro em contraste com a luz radiante da manhã. Uma lareira central fornece calor e um local para cozinhar, com fumaça subindo em direção ao buraco no telhado. Bancos de madeira se alinham nas paredes, e do outro lado, Osvini está sentado em uma cadeira esculpida, uma das poucas peças de mobiliário assim na aldeia. 3 estranhos estão à sua frente. Os rostos marcados pelo tempo no mar indicam que são os comerciantes costeiros. Suas vestimentas diferem das da aldeia, com botas de couro até o joelho, capas de lã seguradas por broches elaborados e, mais notavelmente, chapéus de pele de foca que parecem exóticos para quem vive no interior. "Ah, Elfwin", diz Osvin ao se levantar para cumprimentá-la. "O pão de Brianna, suponho. O momento é perfeito." Você apresenta os pães com um toque de reverência, um gesto que reflete a educação formal que os anciãos da aldeia ainda transmitem. Osvini os recebe com um aceno de gratidão. "Fique um momento", diz ele. "Esses homens trazem notícias interessantes do leste." O comerciante mais velho, um homem com uma barba grisalha e salpicada de cinza, observa você com olhos astutos. "Seu avô era romano, não é, menina?" A pergunta te pega de surpresa. Com cuidado você responde que seu bisavô serviu a Roma. "Mas somos britânicos." Ele concorda com a cabeça, visivelmente satisfeito. "Eles estão voltando, você sabe, mas não são romanos desta vez. Saxões, ângulos, judes, cada vez mais a cada estação. Já estabeleceram reinos no leste. Isso não é novidade. Há anos, ouvimos relatos de colonos germânicos criando assentamentos permanentes ao longo das costas orientais da Grã-Bretanha. Eles representam uma ameaça à estrada costeira?" pergunta Osvini, a preocupação evidente em sua voz.
A trilha antiga que conecta Giston ao mar é vital para o comércio da vila. Não por enquanto, responde o comerciante, mas eles estão avançando para o oeste. Os reinos britânicos estão reagindo em alguns pontos. Em outros, estão fazendo acordos, trocando terras por paz. Você escuta atentamente, percebendo as consequências disso. Glon está em um equilíbrio delicado, demasiado pequena para se defender de um ataque sério. A vila depende de sua localização remota e das boas relações com os vizinhos para se proteger. Um senhor da guerra está surgindo entre os britânicos, acrescenta outro comerciante. Alguns o chamam de Ambrósios, outros têm um nome diferente. Ele faz uma pausa dramática. Artórios. Um murmúrio percorre o ambiente. Até você já ouviu rumores sobre esse líder que supostamente une a resistência britânica contra os saxões. Contos para crianças, brinca o comerciante mais jovem do grupo. O que realmente importa é que as mercadorias continuam a fluir pelas antigas rotas, e a prata ainda compra o necessário. Essa visão pragmática alivia a tensão, e Oswine ri, enquanto você percebe que Gleon tem produtos que valem seu peso em prata. Nosso curtidor se superou nesta temporada, e a lã de nossas ovelhas está excepcionalmente fina. Quando a conversa se desvia para o comércio, você vê isso como seu sinal para se retirar. Oswine encontra seu olhar e acena de leve com a cabeça. Um gesto de despedida, mas também um reconhecimento de sua presença durante essa conversa importante. Como carpinteiro do chefe, seu pai ouvirá todos os detalhes esta noite. Do lado de fora, a vila fervilha com a agitação do meio-dia. O aroma da comida se mistura com o cheiro terroso do gado e da terra arada. O plantio da primavera está a todo vapor nos campos além do assentamento, onde as terras são distribuídas a cada família conforme suas necessidades e capacidades. Você se dirige ao pequeno riacho que abastece Glaston com água fresca. Algumas mulheres já estão lá, enchendo baldes de madeira e trocando fofocas. Entre elas está Edith, cuja família se dedica principalmente à lã, e cujo irmão tem demonstrado interesse em você nas últimas reuniões da vila. Elfwin, ela chama, acenando para que você se aproxime. É verdade que os comerciantes costeiros estão com Oswine? Você confirma com um aceno, juntando-se a ela na beira do riacho. Eles trazem notícias dos reinos saxões no leste. Os olhos de Edith se alargam. Meu pai diz que devemos nos preocupar. Outros acreditam que eles nunca chegarão tão longe em terra. Oswine parecia preocupado. Você admite em voz baixa. Mas os comerciantes ainda estão viajando pela estrada costeira sem problemas. Enquanto ajuda Edith a encher seu balde, seus pensamentos vagam para o mundo além de Gleon. Seus avós falavam de uma Grã-Bretanha integrada a um vasto império, com estradas que a conectavam a Roma. Esse mundo se foi, mas as pessoas se adaptam. Novas ligações estão se formando. Novas comunidades brotam das cinzas do antigo. O som de uma corneta interrompe sua reflexão. Um único som claro ressoa pela aldeia. Todos param. As conversas interrompem abruptamente. Um segundo toque se faz ouvir, e a tensão entre os aldeões se dissolve. 2 toques indicam a chegada de visitantes, mas não há motivo para alarme. Se fosse uma nota prolongada, os homens já estariam armados, e as mulheres apressadas em reunir as crianças. Viajeiros na estrada do norte, alguém grita, e os aldeões curiosos começam a se mover em direção à entrada da vila. Você e Edith se juntam à pequena multidão que se forma para ver os recém-chegados. Visitantes são raros na primavera, quando a maioria das comunidades está ocupada com o plantio. Eles costumam trazer novidades, mercadorias para trocar ou, ocasionalmente, novas habilidades. Os viajantes aparecem na curva da estrada. Um grupo de 7 pessoas, acompanhando 4 cavalos de carga.
Suas vestes não os identificam como comerciantes costeiros ou habitantes dos assentamentos britânicos próximos. Eles usam longas túnicas amarradas na cintura e alguns carregam bastões de madeira com simples cruzes no topo. Monges, sussurra Edith ao seu lado, vindos do norte. O cristianismo tem raízes na Grã-Bretanha desde os tempos romanos, embora as práticas variem bastante de lugar para lugar. A pequena igreja de madeira de Glaston acolhe tanto cristãos quanto aqueles que preservam crenças mais antigas, com o padre da aldeia buscando um equilíbrio prático entre as tradições. Os monges se aproximam de Oswin, que saiu de seu salão para cumprimentá-los. Os aldeões observam com curiosidade enquanto saudações formais são trocadas. Então, para a surpresa de todos, Oswin gesticula em direção à igreja e leva os visitantes naquela direção. O que você acha que eles querem? Zrenia Edith. Talvez estejam em uma jornada para fundar um novo mosteiro, você sugere. Ouvi dizer que eles buscam locais remotos para seus assentamentos. A ideia de um mosteiro próximo a Glaston é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouco preocupante. Esses locais costumam se tornar centros de aprendizado e ofício, mas também representam transformação, e a mudança nem sempre foi gentil com a Grã-Bretanha nos tempos recentes. Conforme a multidão se dispersa, retornando às suas tarefas de meio-dia, você segue para casa com um balde de água fresca. A casa da sua família é simples, mas acolhedora. Uma estrutura retangular com paredes de wattle e daub, um piso de terra batida coberto com juncos frescos e um fogo central que serve tanto para cozinhar quanto para aquecer. Sua mãe mexe uma panela de mingau suspensa acima do fogo. Uma mistura espessa de cevada, feijão e vegetais do momento. Hoje, as primeiras folhas tenras da primavera foram adicionadas, junto ao precioso sal preservado do comércio anterior. O pão está pronto, você diz a ela, colocando o balde de água no chão. E os monges chegaram do norte. Monges? Swinga ela levanta o olhar, intrigada. Assim como muitos em Glaston, sua mãe mescla devoção cristã com tradições mais antigas. Ela usa uma cruz esculpida em jet ao lado de um pequeno amuleto de âmbar polido, um legado da avó. Me pergunto se eles trazem livros. Livros são tesouros raros atualmente. Sua família não possui nenhum, embora seu pai saiba ler o latim que aprendeu com seu pai. A alfabetização diminuiu desde os tempos romanos, mas não desapareceu completamente. Em Glaston, o padre cuida de alguns manuscritos valiosos, e alguns anciãos ensinam as crianças a ler com gravetos na terra ou giz em ardósia. Eles conversaram com Oswin e foram para a igreja, você explica, ajudando sua mãe a preparar a refeição. Seus irmãos mais novos voltarão famintos dos campos, onde estão ajudando no plantio, enquanto seu pai tem se dedicado, desde o amanhecer, a consertar a paliçada da aldeia. Essa modesta fortificação de madeira que cerca Glaston é uma adaptação à nova realidade que surgiu após a queda do Império Romano. Embora não seja tão imponente quanto os antigos muros romanos ou os fortes nas colinas, ainda oferece alguma proteção contra animais selvagens e pequenos grupos de invasores. Cada família participa da sua manutenção, contribuindo conforme suas habilidades. Enquanto você trabalha, reflete sobre como sua comunidade moldou um novo estilo de vida a partir das sobras do passado. As técnicas agrícolas romanas se entrelaçam com métodos britânicos mais antigos. Orações cristãs se misturam a rituais pré-romanos de plantio e colheita. Palavras em latim salpicam a língua que evolui em Glaston. Não é totalmente romana, nem puramente britânica, mas algo novo que surge do encontro de culturas. Esta é a realidade da Grã-Bretanha na Era das Trevas. Não é uma queda na completa barbaridade,
como algumas histórias posteriores podem sugerir, mas um período de adaptação, de preservação do conhecimento útil, enquanto se buscam novas soluções para os desafios de um mundo em transformação. O aroma do mingau cozinhando invade a pequena casa e seu estômago ronca em antecipação. A refeição do meio-dia é a mais substancial do dia, proporcionando a força necessária para o trabalho da tarde. À noite, provavelmente você se contentará com pão e queijo, ou talvez aproveite as sobras do ensopado. Tudo isso enquanto a luz do dia se esvai e a aldeia se prepara para a noite. Do lado de fora, você escuta os risos das crianças brincando, o som ritmado do martelo do ferreiro e o balido das ovelhas sendo levadas para pastagens frescas. A vida continua nesta pequena comunidade, que se transformou desde os tempos romanos, mas que ainda prospera à sua maneira, lançando as bases do que um dia se tornará a Inglaterra medieval. A história da Grã-Bretanha não acaba com a partida de Roma. Ela está apenas virando uma página, começando um novo capítulo escrito por pessoas como você e seus vizinhos em Glaston. Homens e mulheres comuns se adaptando a tempos extraordinários, cujas vidas diárias formam uma ponte entre o antigo e o futuro medieval. Os últimos raios do sol lançam longas sombras sobre o vale enquanto você percorre o caminho sinuoso. 100 anos se passaram desde que os romanos deixaram a Grã-Bretanha, e a ilha se transformou mais uma vez. A cruz de madeira no topo da pequena igreja de pedra captura a luz que se esvai, brilhando como um farol contra o céu azul que se escurece. Esta é a Ilha Santa de Lindisfarne, conectada ao continente de Northumbria por uma estreita estrada que desaparece sob a maré 2 vezes ao dia. Um símbolo apropriado para a própria Grã-Bretanha neste período de transição, às vezes conectada ao mundo, outras vezes isolada, existindo em um espaço liminal entre velhos costumes e novas realidades. Você é Cuthbert, um noviço no mosteiro da ilha. Aos 17 anos, passou 3 anos sob a orientação dos monges, aprendendo letras, orações e ofícios que sustentam essa comunidade isolada. Sua família, modestos pastores das colinas vizinhas, o entregou à igreja ainda menino, na esperança de lhe oferecer uma vida melhor do que podiam proporcionar. A cesta de vime em seu braço está pesada com ovos frescos coletados das galinhas do mosteiro, que farão parte do simples café da manhã de amanhã, consumido após as orações da manhã. Seu manto de lã, sem tingimento e de tecelagem grossa, mantém o frio da noite à distância, enquanto você se apressa para completar suas tarefas antes das vésperas. Atrás de você, ergue-se o mosteiro, não a imponente construção de pedra que as futuras gerações irão erigir, mas um conjunto de edificações simples, fiéis à tradição irlandesa trazida pelo bispo Aidan. A igreja principal é feita de pedra, enquanto os alojamentos, oficinas e o refeitório são de madeira, com paredes de willow e dorbe, cobertos por telhados de palha. A fumaça se eleva da lareira na cozinha, onde o irmão Oswald prepara um saboroso ensopado de peixe acompanhado de pão de cevada. Ao se aproximar do portão do mosteiro, você para observar um grupo de moradores reunidos ao redor de uma pequena cruz de madeira, que demarca a fronteira entre o sagrado e o secular. Eles trazem oferendas, peixes, mel, uma roda de queijo, em busca de bênçãos para uma criança enferma que repousa nos braços da mãe. O irmão Ethelwald se junta a eles, inclinando a cabeça em saudação, sua cabeça raspada reluzindo ao sol. Embora o mosteiro siga as diretrizes romanas em questões de fé, os monges reconhecem a necessidade de servir a comunidade local, muitos dos quais mesclam sua devoção cristã com crenças mais antigas. As orações de cura que Ethelwald proferirá unem passagens das Escrituras com o saber tradicional sobre ervas e remédios.
Essa abordagem prática tem sido benéfica para a Igreja enquanto o cristianismo se espalha lentamente pela Grã-Bretanha. Os antigos deuses não são desafiados diretamente. Ao invés disso, são absorvidos aos poucos, seus locais sagrados reconfigurados e seus festivais ganhando novos significados cristãos. A busca do povo por intercessão divina para cura e proteção permanece inalterada, mesmo com as mudanças nos nomes que invocam. Você passa pelo grupo e adentra os terrenos do mosteiro. No pátio central, vários irmãos estão ocupados com suas atividades cotidianas. 2 monges mais velhos cuidam com atenção do jardim de ervas, que fornece tanto alimento quanto remédio. Um irmão de meia-idade está reparando cuidadosamente uma rede de pesca danificada, enquanto 3 noviços da sua idade esfregam pratos de madeira com areia, preparando-se para o jantar. Cuthbert. A voz que chama pertence ao irmão Bede, o professor do mosteiro e seu mentor particular. Apesar de seus apenas 30 anos, a fama de Bede como erudito se espalha além de Lindesif. Ele acena para que você se aproxime da pequena cabana de madeira que serve como scriptorium. Dentro, manuscritos valiosos ocupam prateleiras de madeira rústica, somando menos de 20 volumes, cada um representando inúmeras horas de trabalho árduo. Uma mesa de escrita inclinada está no centro da sala, com uma página inacabada esperando por finalização. Tenho algo para te mostrar, diz Bede, desenrolando com cuidado um pedaço de pergaminho, uma carta de cantuária, onde o arcebispo solicita informações sobre nossas práticas aqui em Northumbria. As consequências são profundas. Desde a missão de Agostinho em Kent, há uma geração, o cristianismo romano tem avançado para o norte, às vezes colidindo com as tradições irlandesas que se firmaram no norte da Grã-Bretanha. O sínodo de Whitby se aproxima, mas a tensão entre as diferentes tradições cristãs já está no ar. Devemos mudar nossos costumes? Você pergunta, colocando sua cesta de ovos no chão. Bede mantém uma expressão neutra. O conhecimento se espalha em várias direções. Catbot Roma traz algumas tradições. Sim, mas eles também aprendem conosco. O essencial é preservar a sabedoria, não discutir sobre a data da Páscoa. Essa visão pragmática permeia grande parte da vida na Grã-Bretanha do século VII. Após gerações de agitação, soluções práticas são priorizadas em relação à pureza dogmática. As comunidades se adaptam, incorporando elementos úteis de diferentes tradições e descartando o que não atende às suas necessidades. O sino do mosteiro ressoa, convocando os irmãos para as orações noturnas. Você caminha a partir do scriptorium, juntando-se à procissão de figuras vestidas de negro que se dirigem à pequena igreja de pedra. Ao adentrar, as velas de sebo lançam sombras dançantes nas paredes brancas, adornadas com cruzes simples pintadas. Os irmãos se alinham em filas, com o abade à frente, e o ofício da noite tem início. As orações em latim são entoadas com a cadência característica do monaquismo do norte de Úmbria. Mesmo que você compreenda apenas fragmentos da língua antiga, o ritmo traz um conforto, promovendo uma conexão com algo grandioso e eterno, que transcende as vidas individuais. Pela porta aberta, o céu se escurece sobre o mar do norte, enquanto as estrelas surgem uma a uma. Em noites claras como esta, disse que os santos conseguem vislumbrar até Iona, onde Columba fundou o mosteiro que deu origem à sua própria comunidade. O mar, em vez de separar, une, transportando não apenas bens físicos, mas também ideias, crenças e tradições entre a Irlanda, a Grã-Bretanha e o continente. Após as orações, a refeição da noite é servida, consumida em silêncio, enquanto um irmão lê as escrituras em voz alta. Nesta noite, a leitura narra a história dos pães e peixes,
um acompanhamento apropriado para o simples ensopado de peixe servido em tigelas de madeira. Você come com atenção, ciente de que muitos fora dos muros do mosteiro têm muito menos. Pois, embora os mosteiros sejam centros de aprendizado e espiritualidade, também exercem funções econômicas e sociais vitais nesse período. Quando as colheitas falham, muitas vezes é o mosteiro que alimenta os famintos. Quando a doença atinge, os monges oferecem os cuidados médicos disponíveis. Em meio a disputas, os abades frequentemente se tornam mediadores entre as partes. A refeição se encerra com uma oração de agradecimento e os irmãos se dispersam para suas tarefas noturnas. Alguns seguirão trabalhando à luz de velas, copiando manuscritos, consertando ferramentas, preparando materiais para o dia seguinte. Outros se retirarão para orar ou descansar. Como noviço, você foi designado para ajudar na cozinha, lavando os utensílios de cozinha e alimentando o fogo para amanhã. O irmão Oswald supervisiona seu trabalho, suas mãos enrugadas raspando de forma eficiente os restos de comida em um balde destinado aos porcos que ficam atrás do refeitório. Apesar de estar prestes a completar 60 anos, uma idade avançada para os padrões da época, ele trabalha com a energia de um homem muito mais jovem. Amanhã teremos visitantes. Ele menciona enquanto você esfrega uma panela com areia e água do mar. Peregrinos do sul em busca de cura no túmulo de Aiden. Esses visitantes têm se tornado cada vez mais comuns à medida que o cristianismo se enraiza na Grã-Bretanha. Uma rede de locais sagrados atrai os fiéis em jornadas pela ilha e além. Alguns viajam para expiar pecados, outros em busca de milagres, e outros ainda, movidos por uma genuína sede espiritual. Eles ficarão muito tempo? Você pergunta, pensando no pão extra que precisará ser assado. Talvez alguns dias. A mulher entre eles está bastante doente. Oswald balança a cabeça. A própria viagem pode ser um desafio para ela. Viajar na Grã-Bretanha do século VII continua a ser difícil e perigoso. Estradas romanas ainda existem, mas estão em estado precário após décadas de descaso. Pontes desmoronaram, trechos foram levados pelas águas e, em alguns lugares, a floresta tomou conta dos antigos caminhos. Ainda assim, as pessoas se movem pela ilha mais do que uma observação casual poderia sugerir. Comerciantes, missionários, peregrinos e, ocasionalmente, exércitos cruzam a paisagem. Com seu trabalho concluído, você sai para o escuro profundo do início da noite. O mosteiro agora começa a se aquietar. Os irmãos se retiram para o dormitório em busca de um merecido descanso, antes que as matinas os convoquem novamente para a oração nas horas que antecedem o amanhecer. Algumas velas ainda queimam na igreja, onde o abade e os monges mais experientes continuam com suas devoções. À beira dos terrenos do mosteiro, você pausa para olhar em direção ao continente. Pontos de luz iluminam a vila de pescadores que se formou ao lado da comunidade religiosa. Lares simples acolhem aqueles que servem ao mosteiro de diferentes maneiras. Barqueiros que transportam visitantes e suprimentos, pastores que cuidam dos rebanhos dos monges e artesãos que ajudam nas construções e reparos. Essa relação simbiótica entre as comunidades seculares e religiosas é característica da Grã-Bretanha neste período, onde cidades romanas outrora dominavam a paisagem. Novos centros urbanos surgem em torno de mosteiros, propriedades reais e postos de comércio, formando assentamentos que crescem não por planejamento imperial, mas por necessidades orgânicas. O ar noturno traz consigo o gosto de sal e algas marinhas. Amanhã, a maré isolará Lindisfarne até o meio-dia, criando uma barreira em relação às preocupações mundanas que os primeiros monges tanto buscavam evitar. No entanto, o mosteiro não é totalmente autossuficiente.
Ele depende do continente para muitas de suas necessidades. Assim como as comunidades do continente necessitam dos serviços espirituais e práticos do mosteiro, algo próximo à costa chama sua atenção. Um pequeno barco encosta na areia. Visitantes tardios são raros, especialmente com a maré mudando. Você observa enquanto 3 figuras desembarcam, uma delas apoiando a outra, que mal consegue se manter de pé. A terceira figura lança um olhar em sua direção e, mesmo na penumbra, você reconhece o irmão Eggert, que saiu há 2 semanas para visitar um nobre adoentado perto de Bamberg. O fato de ele retornar após o anoitecer, acompanhado de pessoas visivelmente aflitas, sugere uma situação urgente. Você se apressa em direção a eles, chamando com cautela para não quebrar o silêncio da noite. Irmão Eggert, você precisa de ajuda? Seu rosto, quando você se aproxima, revela o cansaço. Catbot. Ótimo. Ajude-me a levá-los à enfermaria. A mulher está com febre e o homem foi ferido ao defendê-la de ladrões na estrada. A mulher está inconsciente, sua pele queimando ao toque enquanto você a ajuda a carregar. O homem manca ao seu lado, com um braço envolto em um pano ensanguentado. Nenhum deles veste as roupas simples dos locais. Seus trajes, embora sujos de viagem, são finamente tecidos e tingidos em cores vibrantes. Oh, quem são eles? Você pergunta a Eggert enquanto se aproxima do pequeno edifício que serve como hospital do mosteiro. São de Elfrixton e sua irmã, responde Eggert em voz baixa. Vieram orar pela recuperação do pai, que está à beira da morte. Foram atacados por Briggin, a 2 jornadas ao sul daqui. Essa informação faz você hesitar. São pessoas de rank, membros da aristocracia guerreira que se destacou na Grã-Bretanha pós-romana. O homem, apesar do ferimento, exibe a confiança de quem está acostumado a liderar. A espada ao seu lado, amarrada com corda em respeito ao local sagrado, revela seu caráter de combatente. Irmão Wilfred, o enfermariano do mosteiro, assume o controle assim que você chega. Ele te orienta a preparar infusões de ervas enquanto examina os pacientes. A pequena sala iluminada por luzes de junco exala o aroma de ervas secas e doença. A ferida está limpa, pronuncia Wilfred após inspecionar o braço do homem. Mas a senhora está com febre alta. Precisamos reduzir seu calor. O que você vai ouvir agora é uma demonstração prática da medicina do século VII, onde se entrelaçam conhecimentos herbais herdados dos médicos romanos, remédios populares transmitidos entre gerações de curandeiros britânicos e preces cristãs pedindo intervenção divina. Para dores e febres, utiliza-se casca de salgueiro. Mel é aplicado para evitar a infecção em feridas. Compressas de água fria são empregadas e invocações a santos conhecidos por seus milagres de cura são feitas. Tean observa com expectativa enquanto sua irmã recebe atendimento. Ela vai ficar bem? Ele pergunta, seu sotaque revelando suas raízes nos reinos do sul. Wilfred responde de forma refletida. A vida dela está nas mãos de Deus, e faremos o que estiver ao nosso alcance. Esse delicado equilíbrio entre o esforço humano e a vontade divina define a época. As pessoas utilizam as ferramentas e conhecimentos que têm, ao mesmo tempo em que reconhecem os limites do que entendem. A oração e a ação prática caminham juntas. Enquanto você ajuda a moer ervas para os remédios, nota a interação respeitosa entre os nobres visitantes e os monges. Apesar de suas diferentes posições, existe um respeito mútuo. O mosteiro vai além das barreiras sociais tradicionais, unindo homens de diversas origens em um objetivo comum. Alguns irmãos, como o abade, vêm de linhagens nobres, enquanto outros, como você, têm origens mais humildes. Dentro do mosteiro, essas distinções são menos relevantes do que no mundo exterior, embora nunca desapareçam por completo.
O aprendizado e a devoção podem elevar um homem de origem modesta, enquanto as conexões nobres muitas vezes decidem quais monges alcançam posições de destaque. O trabalho prossegue com afinco até o anoitecer. Você acaba sendo liberado para descansar antes do matinas, deixando Wilfred e Egbert encarregados de vigiar a mulher enferma. Ao caminhar em direção ao dormitório, o mosteiro repousa ao seu redor, como uma pequena ilha de ordem em um mundo que ainda busca seu caminho após o colapso da autoridade romana. Em seu palete de palha, ouvindo a suave respiração dos outros noviços, você reflete sobre o dia. A chegada dos irmãos nobres traz notícias de locais distantes da Britânia, recordações do vasto mundo além das costas de Lindisfarne. Embora sua jornada tenha sido interrompida pela violência, ela continua alimentada pela fé, refletindo o próprio caminho da Britânia em tempos incertos. A antiga ordem romana se desvanecia. Novos reinos surgem e desaparecem no horizonte. Diferentes tradições, nativas britânicas, romanas, irlandesas e anglo-saxônicas, se entrelaçam e transformam umas às outras. Entretanto, algumas verdades permanecem. As pessoas ainda buscam significado e propósito. Comunidades continuam a se formar em torno de necessidades e crenças comuns. O conhecimento é ainda valorizado e preservado, embora sob novas formas e estruturas. Enquanto o sono começa a envolvê-lo, seu último pensamento consciente recai sobre os manuscritos no scriptorium. Cada página é uma ponte que conecta a sabedoria do passado às gerações futuras. Na manhã seguinte, você voltará às suas lições, contribuindo modestamente para a transmissão contínua do aprendizado durante os chamados tempos sombrios, que, na verdade, guardam muito mais luz do que as narrativas posteriores podem sugerir. Do lado de fora, a maré sobe ao redor de Lindisfarne, isolando temporariamente a região do continente. O ritmo das águas, assim como as orações que estruturam os dias monásticos, traz continuidade em meio às mudanças, lembrando que mesmo em tempos de transformação, certos padrões permanecem. A noite desce rapidamente ao longo da costa oriental de Northumbria. O último brilho do pôr-do-sol se apaga sobre o Mar do Norte, enquanto sua aldeia se prepara para a escuridão. 200 anos se passaram desde que os romanos abandonaram a Grã-Bretanha, e a vida encontrou seu próprio ritmo nos reinos que emergiram daquele tumulto. Mas agora, uma nova onda de incerteza se abate sobre a costa. Eles são conhecidos como normandos, dinamarqueses ou simplesmente pagãos. Há 3 décadas, seus imponentes navios dragão têm atacado as praias britânicas. Os mosteiros foram os primeiros a arder em chamas. Lindisfarne, Jarro, Iona, seus tesouros e eruditos levados para além do mar. Agora, os invasores avançam onde quer que haja riqueza a ser tomada. E vilarejos costeiros, como o seu, aprenderam a temer o que se aproxima no horizonte. Você é Leopric, filho de um pescador na aldeia de Dunholm. Com apenas 19 anos, já testemunhou 3 ataques em sua vida. O primeiro ocorreu quando você tinha apenas 10 anos. Um pesadelo de telhados em chamas e gritos de desespero que ainda atormentam suas noites. O segundo, 3 anos depois, foi menos destrutivo. O aviso chegou a tempo, permitindo que a maioria escapasse para o interior com seus pertences. O terceiro, no verão passado, foi repelido graças à milícia local e aos guerreiros do Senhor. Nesta noite, você se encontra na torre de vigia de madeira, erguida à beira-mar da aldeia. Seu manto de lã azul profundo oferece pouca proteção contra o vento gélido que sopra da costa. Ao seu lado, uma fogueira crepita em um braseiro de barro, mais como um sinal do que para aquecer. Sua missão é clara: observar o mar e soar o alarme caso navios apareçam. Abaixo,
Dunholm se acomoda em sua rotina noturna. A aldeia cresceu ao longo dos anos, agora abrigando quase 300 almas. Seus edifícios se agrupam ao longo da costa e pela suave ladeira atrás, cercados por campos e pastagens. Antigamente uma comunidade pesqueira, Dunholm se adaptou às mudanças dos tempos. Hoje, uma paliçada de madeira protege o assentamento, e muitas casas têm porões escavados na terra, lugares para esconder bens ou pessoas quando o perigo se aproxima. A fumaça sobe das fogueiras de cozinha enquanto as famílias preparam suas refeições noturnas. O aroma do ensopado de peixe e do pão de cevada chega até você, fazendo seu estômago roncar. Sua própria refeição espera em sua pequena casa, onde sua mãe e suas irmãs mais novas provavelmente estão se perguntando por que você demora em seu posto, já que sua vigia deveria ter terminado ao pôr do sol. A razão está ao seu lado. Italflé, filha do vigário da aldeia. Sua presença na torre é inusitada. Em teoria, uma jovem solteira de 17 anos deveria estar em casa com a família, especialmente com a noite caindo. Mas Italflade nunca se importou com as convenções. De repente, ela aponta para o norte ao longo da costa. Você vê? Zrenia, seu coração hesita enquanto você segue o gesto dela, temendo encontrar a temida vela de um navio nórdico. Em vez disso, você distingue a luz dançante de uma tocha, movendo-se calmamente pelo caminho da falésia que liga Dunholm ao assentamento mais ao norte. Apenas um viajante, você diz, soltando um suspiro que não percebeu que estava segurando. Talvez um mensageiro do Sr. Edwulf. Italflade acena com a cabeça, a decepção evidente em sua postura. Ao contrário da maioria dos aldeões que rezam diariamente para serem poupados de mais um ataque, ela parece quase buscar a emoção. Filha do principal oficial da aldeia, aprendeu a ler e escrever com o padre local e deseja um mundo maior do que o que Dunholm pode oferecer. Meu pai diz que o rei ordenou a construção de mais torres de vigia, comenta, encostando-se na rústica grade de madeira e indicando as fogueiras acesas nas colinas. Você acha que isso realmente ajudará? Você reajusta a madeira no braseiro, fazendo as faíscas subirem e dançarem no céu que escurece. Ela encolhe os ombros. Embora isso possa ser um sinal de aviso, não impedirá a chegada do que está por vir. Essa é a realidade com a qual sua geração aprendeu a conviver. A certeza de que a segurança é passageira e de que o mar, que sustenta suas vidas, pode trazer a morte a qualquer momento. Mas a vida prossegue. Crianças vêm ao mundo, colheitas são semeadas, peixes são pescados, casamentos são arranjados. Preciso ir, diz Etalade finalmente. Meu pai deve estar à minha procura. Você acena com a cabeça, tentando disfarçar sua relutância em vê-la partir. A luz da tocha revela o broche de bronze em seu ombro, uma relíquia de família que pertenceu à sua avó. Seu intricado trabalho em nó reflete influências tanto das tradições nativas britânicas quanto anglo-saxônicas. O vestido de lã que ela usa exibe um tom avermelhado profundo, símbolo da prosperidade de sua família. Suas próprias vestes, embora práticas, não têm tal elegância. Você estará na reunião amanhã? Ela pergunta parando no topo da escada. Se a pesca for boa e voltarmos cedo o suficiente, você responde. A celebração do solstício de verão é o festival mais grandioso do calendário de Dunholm, uma fusão de práticas cristãs e tradições mais antigas que a igreja nunca conseguiu erradicar. Ela sorri, um rápido brilho de dentes na escuridão crescente. Até amanhã. E você a observa descer a escada e atravessar o terreno em direção ao conjunto de construções. A casa de seu pai é uma das maiores da aldeia, um salão retangular com paredes de madeira em vez da palha e barro que compõem a maioria das residências. Como Reeve,
F é responsável pela administração cotidiana da aldeia em nome do Sr. Eidwulf, cuja propriedade fortificada fica a meio-dia de viagem para o interior. Assim que ela desaparece de vista, você volta sua atenção para o mar. A noite já tomou conta do horizonte, mas a lua crescente fornece luz o suficiente para que você possa distinguir onde a água encontra o céu. Seu turno vai durar mais 1 hora, até que o sol do curtidor Senri venha te substituir. O Mar do Norte se estende à sua frente, uma vasta rodovia conectando a Grã-Bretanha, a Escandinávia, Frísia e além. As mesmas águas que trazem ataques também transportam comércio. Âmbar e peles do norte, vinho e trabalhos em metal fino do sul, ideias e informações de todos os cantos. Dunholm pode parecer isolada, mas faz parte de uma complexa rede de interações que se estende por centenas de milhas. Um movimento na costa chama sua atenção. Um grupo de homens puxando um barco de pesca para longe da linha da maré. Você reconhece seu pai entre eles, o que indica que o trabalho do dia finalmente chegou ao fim. O barco é pesado, exigindo 6 homens para arrastá-lo pela praia de Seixos até um lugar seguro. Amanhã, muito antes do amanhecer, eles o empurrarão de volta para as ondas e remarão para checar as redes de pesca. Seu próprio barco, menor e feito para 1 ou 2 pessoas, está ali perto. Você o levará ao amanhecer para verificar as armadilhas de caranguejo nas águas rasas próximas à ponta. Esse ritmo de trabalho é o que dita a vida em Dunholm. O mar e as estações governam quando pescar, quando plantar, quando colher. O calendário da igreja determina os momentos de celebração, jejum, festividade ou lamento. Esses padrões trazem estrutura em tempos incertos, ligando você tanto a seus antepassados quanto a seus descendentes. O som de cânticos se eleva da aldeia, as orações da noite da pequena igreja de madeira. Diferente das grandiosas catedrais de pedra em assentamentos maiores, a igreja de Dunholm é uma construção modesta, erigida pelos próprios aldeões, que a construíram após se converterem de suas crenças mais antigas. O padre, Pai Catboot, não se dedica apenas à paróquia de Dunholm, mas também a 2 comunidades vizinhas, alternando seu tempo entre elas durante a semana. O cristianismo se estabeleceu firmemente em Northumbria, após longos séculos de conversão gradual. Contudo, tradições mais antigas ainda persistem, especialmente nas questões de nascimento, morte e as mudanças das estações. Amanhã, a celebração do solstício de verão trará orações cristãs, misturadas a costumes que remetem a épocas pré-romanas. À medida que o canto vai diminuindo, a aldeia se torna mais tranquila. As famílias se recolhem em suas casas para a noite. A maioria dos lares segue um padrão semelhante. Um único cômodo onde todos dormem, com talvez uma cortina oferecendo um pouco de privacidade aos pais. As camas são feitas de paletes de palha, levemente elevadas do chão de terra batida, e cobertas com mantas de lã para aquecer. Nas casas mais humildes, os membros da família se juntam para se aquecer, enquanto os lares mais abastados podem ter uma cama de madeira adequada para os pais. A sua família vive em uma situação intermediária, modesta, mas confortável para os padrões da época. Seu pai é respeitado por suas habilidades como pescador e construtor de barcos, enquanto a tecelagem da sua mãe é valorizada pela sua qualidade. Juntos, eles proporcionaram uma vida estável para você e suas 3 irmãs mais novas, mesmo em tempos tão incertos. Passos na escada anunciam a chegada de quem irá assumir a vigia. Ele aparece em sua visão, um jovem robusto, alguns anos mais velho que você. Alguma novidade? Ele pergunta como cumprimento. Apenas um viajante a caminho do norte. Você responde, gesticulando em direção ao seu braseiro. Fogo recém-alimentado deve aguentar sua vigia,
Ele acena, acomodando-se na balaustrada. Dizem que um navio foi avistado perto de Teignmouth ontem. Pode ter sido nórdico ou não. Assim flui a informação em seu mundo, fragmentada, frequentemente atrasada e impossível de verificar sem um olhar atento. Contudo, esses fragmentos de notícias são cruciais. Um relato de navios nórdicos ao norte pode não significar nada, ou pode oferecer horas preciosas de aviso antes de um possível ataque. Vou informar meu pai, você diz, ajustando seu manto enquanto se prepara para descer. Boa vigia. A descida é familiar, cada ranhura da escada marcada por incontáveis mãos. Ao chegar à base, você para admirar a torre de vigia recortada contra o céu noturno. É uma construção simples, 4 postes sustentando uma plataforma, mas simboliza como sua comunidade se adaptou à ameaça nórdica. Há 20 anos, tal precaução não existia. Agora, é impensável deixar a costa sem vigilância. O caminho de volta para casa atravessa a área central da aldeia, onde uma grande fogueira está sendo preparada para a celebração de amanhã. Vários homens trabalham sob a luz de tochas, arrumando bancos e mesas emprestados de diferentes casas. Entre eles está o ferreiro Wolfgar, martelando os suportes para o espeto que sustentará um boi assado. Originalmente da Mércia, Wulfgar chegou a Dunholm há 5 anos, após sua própria aldeia ser destruída em um ataque. Suas habilidades rapidamente o tornaram indispensável, e em menos de um ano ele se casou com uma viúva local. Esse padrão de deslocamento, movimento e integração se espalha por toda a Grã-Bretanha, à medida que as comunidades são interrompidas e reformadas pela violência e pela necessidade. Leopric, Wolfgar chama, ao te ver passar. Seu pai já voltou? Acabei de trazer o barco, você confirma. Ótimo. Diga a ele que finalizei os novos orlocks. Ele pode pegá-los amanhã. Você acena e segue seu caminho para casa. O trabalho do ferreiro é mais um exemplo de como todos se adaptam. Os ferreiros anglo-saxões tradicionais dedicavam-se principalmente ao trabalho com ferro, mas Wolfgar trouxe inovações ao mesclar técnicas que aprendeu ao analisar armas e ferramentas nórdicas capturadas. O resultado foi um metal mais resistente e flexível, que atende de maneira mais eficaz às demandas da comunidade. Essa troca de saberes, impulsionada pelo conflito, mas que traz benefícios, se espalha por toda a Grã-Bretanha. A língua nórdica começa a permear os dialetos locais, e os designs de navios nórdicos influenciam a construção das embarcações regionais, mesmo enquanto as comunidades lutam contra os invasores. Elas absorvem aspectos da cultura que tentam repelir. A casa da sua família está situada na borda sul da aldeia. Assim como a maioria das moradias em Dunholm, é uma construção retangular simples, feita de buaile e dorbe, com um telhado de palha. Nos fundos, um pequeno jardim de vegetais cultiva repolho, cebolas e feijão, que complementam o peixe, a base da dieta familiar. A luz brilha através da única janela pequena, um luxo que muitas casas não possuem. Esta abertura é coberta por pergaminho oleado em vez de vidro, permitindo alguma claridade enquanto protege do pior tempo. O vidro permanece escasso e caro, encontrado apenas em igrejas e nas residências dos abastados. Dentro da casa, o ambiente é de calma e aconchego. Sua mãe está próxima da lareira, fiando lã em fios com um fuso. Sua irmã mais nova, com apenas 6 anos, já caiu no sono em seu catre no canto. As outras 2 meninas, de 12 e 14 anos, se dedicam a um bordado simples, sob a luz de uma lamparina feita de juncos, um prato raso com óleo de peixe e um pavio de fibra vegetal torcida. Seu pai, sentado na única cadeira confortável da sala,
Repara uma rede de pesca com destreza. Ele levanta os olhos ao ouvir sua entrada, e seu rosto, marcado pelo tempo, se ilumina com um sorriso. Alguns barcos no horizonte? Ele pergunta, com um tom que mistura curiosidade e brincadeira. É a mesma saudação que ele faz toda vez que você volta do turno de vigia. Nenhum por enquanto, você responde, pendurando seu manto em um gancho de madeira. Mas Sam mencionou que houve um avistamento perto de Teignmouth. As mãos do seu pai hesitam por um instante, mas logo retornam ao trabalho. Podem ser comerciantes ou um sinal de problemas. Em breve saberemos. Essa aceitação tranquila reflete a atitude da sua comunidade diante do perigo. Não vale a pena se angustiar com ameaças além do seu controle. O melhor é reconhecer a situação, se preparar da melhor maneira possível e seguir com a rotina do dia a dia. Sua mãe se levanta para servir o jantar, uma sopa de peixe espessa com cevada e os primeiros vegetais da primavera, acompanhada de um pedaço de pão escuro. A família já se alimentou, mas sua porção foi mantida aquecida junto ao fogo. Você come com avidez, o esforço do dia já tendo consumido a refeição do meio-dia. O padre Cuthbert sugere que todos devemos orar especialmente por proteção para amanhã. Sua irmã mais nova interrompe seu bordado e menciona o receio de que a celebração possa atrair a atenção, caso haja invasores por perto. A reunião de Midsummer, com sua fogueira e banquete, pode ser visível do mar numa noite clara. Contudo, cancelá-la significaria abrir mão de mais uma pequena alegria por causa do medo, algo que a aldeia tem mostrado cada vez mais resistência em fazer. Vamos aumentar as vigias, diz seu pai com firmeza, e deixar os cavalos prontos para levar mensagens ao Lord Edwulf, se for necessário. Mas a celebração seguirá em frente. Sua mãe acena com a cabeça em concordância. Em seus 40 anos, ela viu a aldeia superar inúmeras adversidades, não apenas ataques, mas também falhas nas colheitas, doenças e as disputas que surgem em qualquer comunidade. A resiliência não se trata de ignorar o perigo, mas de se recusar a deixar que ele molde sua vida. Após a refeição, você se une ao seu pai na reparação das redes de pesca. O trabalho é quase uma meditação, com seus dedos seguindo padrões que você aprendeu desde pequeno. É assim que o conhecimento circula em seu mundo, raramente por meio de textos escritos, que são valiosos e escassos, mas sim pela transmissão direta, de pai para filho, de mestre para aprendiz. Et mencionou que gostaria que você se juntasse ao grupo de caça depois da pescaria de amanhã. Seu pai diz de forma casual. Eles estão à procura de servos para a mesa do Lorde. Esse convite é importante. Os grupos de caça geralmente são formados por homens de destaque da aldeia e seus escolhidos. O fato de Reeve ter pensado em você indica que sua posição na comunidade está se fortalecendo. Vou, você responde, tentando soar despreocupada. Seu pai esboça um sorriso, percebendo sua tentativa de disfarçar a empolgação. Parece que sua filha tem encontrado motivos para passar mais vezes pela nossa casa de barcos nos últimos dias. O calor invade seu rosto. Seu interesse por Ethelflaed não é tão secreto quanto você imaginava. Embora uma união entre vocês seja incomum, devido à diferença de status entre as famílias, não é impossível. Em tempos incertos como estes, alianças se formam com base em mais do que apenas posições herdadas. A conversa então se volta para questões práticas, as previsões do clima para a pescaria de amanhã, os reparos necessários no barco menor, planos para defumar parte do peixe para conservação. Logo, seus olhos ficam pesados. O dia longo cobra seu preço. Seu palete de dormir está no canto oposto ao das suas irmãs. Tal como o delas, é feito de um colchão de palha coberto por cobertores de lã. No inverno, peles pesadas oferecem calor extra, mas no verão, as coberturas mais leves são suficientes.
Enquanto você se prepara para dormir, seu pai segura a porta com uma barra de madeira, mais uma adaptação aos tempos difíceis. Sua mãe apaga o fogo, deixando brasas suficientes para reacendê-lo facilmente pela manhã. Um a um, os lampiões de junco são apagados, restando apenas o fraco brilho da lareira para iluminar o quarto. Deitada em seu palete, ouvindo a respiração da sua família se acalmar e se aprofundar, você percebe que seus pensamentos voltam ao mar. Quais navios cruzarão o horizonte amanhã? Trarão comércio ou terror? Quantas torres de vigia seus filhos precisarão construir? Contudo, mesmo enquanto essas questões rondam sua mente, a fadiga toma conta de você, e seu último pensamento consciente é o sorriso de Ethelflaed à luz da tocha. Um breve momento de luz em uma era muitas vezes envolta em sombras. Do lado de fora, a lua espalha seu brilho prateado sobre Dunholm. A maré murmura contra a costa. Na torre de vigia, Kenred mantém sua vigilância no horizonte. E além desse horizonte, forças continuam a moldar o mundo. A expansão nórdica, reinos em transformação, crenças em evolução, suas influências batendo como ondas nas costas da Grã-Bretanha, gradualmente transformando a ilha e seu povo de maneiras que ecoarão por séculos. A luz da manhã filtra pela névoa que se ergue do rio Tempames, iluminando as construções de madeira de Londres Wyche. Quase 500 anos se passaram desde que os romanos deixaram a Grã-Bretanha, e a ilha novamente se metamorfoseou. O que antes era uma dispersão de reinos rivais começa a se unificar sob a bandeira de Wessex. À medida que o sonho de Alfredo de um único reino inglês se torna cada vez mais real, o assentamento se espalha ao longo da margem do rio, com diques de madeira repletos de barcos, descarregando mercadorias vindas do outro lado do Mar do Norte e além. Este lugar não é mais apenas um espaço de sobrevivência. Tornou-se um vibrante centro de comércio e administração, que impressionaria qualquer um que tenha vivido os turbulentos séculos após a queda de Roma. Você é Edwin, um homem de 30 anos, a serviço do rei Atlan, neto de Alfredo, o Grande. Como representante do rei em Londonwick, sua responsabilidade é supervisionar a arrecadação de impostos dos mercadores e garantir que a paz do rei prevaleça neste crucial ponto comercial. Sua posição reflete a crescente complexidade da governança na Inglaterra anglo-saxônica, um reino que agora opera por meio de uma rede de oficiais leais, leis escritas e procedimentos bem estabelecidos. A sua capa de lã, tingida de um azul profundo e adornada com um elaborado broche de prata, simboliza seu status enquanto você realiza suas rondas matinais à beira do rio. A espada que carrega na cintura é tanto um sinal de autoridade quanto uma ferramenta prática. Suas botas, feitas de couro de alta qualidade, nunca viram a terra arada ou estiveram a bordo de um barco de pesca. Nascido na emergente classe nobre, você foi educado pela igreja e preparado para servir na administração de um reino que se torna mais organizado a cada ano. Bom dia, Sr. Edwin, chama um mercador ao passar pela sua loja. As janelas de madeira estão abertas, exibindo vidro importado da França. Você o cumprimenta com um aceno, notando o respeito em sua saudação, mesmo que não seja um nobre no sentido mais tradicional. Sua posição como Tamriel exige um reconhecimento que o distingue dos cidadãos comuns. A rua sob seus pés não é mais a lama de séculos passados. Tábuas de madeira formam um calçamento elevado ao longo da via principal, enquanto os caminhos menores são revestidos com cascalho e conchas trituradas. Canais de drenagem desviam a água da chuva, mantendo os edifícios secos. Essas melhorias simples evidenciam uma comunidade com recursos e organização suficientes para investir em infraestrutura, em um contraste gritante
com os assentamentos focados na subsistência da Grã-Bretanha pós-romana. Você pausa à beira do rio, observando um grande navio de carga sendo descarregado. O design do barco reflete uma clara influência nórdica, com um casco largo e um calado raso, ideal para navegação tanto marítima quanto fluvial. Ironicamente, você pensa, as mesmas pessoas que outrora saquearam essas costas agora contribuem para as capacidades marítimas da Grã-Bretanha. A carga revela a extensão das redes comerciais nesta suposta era das trevas. Barris de vinho da França, rolos de seda de Bizâncio, âmbar do Báltico e especiarias de regiões tão distantes que poucos conseguem nomeá-las com precisão. Cada item será avaliado e tributado conforme o decreto do rei, com a receita ajudando a financiar a administração do novo Estado inglês. Um escrivão se aproxima, segurando uma tábua de escrita coberta de cera. A alfabetização, que antes era privilégio de monges e da alta nobreza, agora se espalhou entre aqueles que trabalham na administração. O próprio escrivão provavelmente tem origem comum, educado em uma escola da igreja para servir à crescente burocracia. O mercador Oswald deseja contestar sua avaliação, explica o escrivão, apontando para um homem de rosto avermelhado que discute com os oficiais na alfândega. Ele alega que as mercadorias foram danificadas durante o transporte e deveriam ser tributadas a uma taxa menor. Você suspira mentalmente, preparando-se para a primeira de muitas negociações que marcarão seu dia. A regra da lei, estabelecida por códigos escritos e aplicada por representantes reais, substituiu a autoridade arbitrária dos poderosos locais. No entanto, esse sistema exige manutenção constante, julgamento e, por vezes, concessões. Vou conversar com ele. Você avisa o clérigo. Não se esqueça de trazer a documentação dos últimos 3 envios dele. Precisamos entender se esse dano é uma tendência ou apenas um acaso. Essa atenção a registros e precedentes seria considerada estranha para os nossos antepassados de um século atrás. No entanto, na Inglaterra de Atlã, a administração está cada vez mais baseada em documentos escritos, em vez de depender somente da memória. Essa mudança está transformando, de maneira silenciosa, a forma como a sociedade opera. A manhã passa rapidamente, repleta de disputas resolvidas, impostos arrecadados e permissões concedidas. Ao meio-dia, você se retira para o edifício de pedra que serve tanto como sua residência, quanto como o centro da administração real, em London Wyck. Com 2 andares e janelas de vidro no segundo piso, a estrutura exibe os luxos que reafirmam a autoridade do rei. Dentro, sua esposa Edith coordena a equipe doméstica que prepara o almoço. Diferente das mulheres de épocas passadas, ela não participa diretamente do preparo das refeições ou do trabalho têxtil. Como esposa de um oficial real, seu papel é de supervisão, gerenciando os servos, cultivando relações sociais e, ocasionalmente, representando-o na sua ausência. O enviado do bispo chegou enquanto você estava no cais. Ela, ajustando as chaves que dependem de seu cinto, símbolos de sua autoridade sobre o lar, informa que ele a aguarda na sala de recepção. A relação entre a igreja e o governo real mudou ao longo dos séculos. Não são mais missionários em uma terra pagã. Agora, os oficiais da igreja colaboram com as autoridades seculares, oferecendo educação, registrando informações e conferindo uma base moral ao governo do rei. A linha que separa o poder religioso do secular frequentemente se confunde, com clérigos seniores atuando como conselheiros em questões que vão além das preocupações espirituais. A sala de recepção, ampla e impressionante, ocupa a maior parte do andar térreo, adornada com painéis de madeira que retratam cenas bíblicas ao lado das conquistas do rei Ataland. Uma fogueira crepitante na lareira central
fornece conforto, mesmo com o clima ameno da primavera. Assim que você entra, o representante do bispo se levanta. É um homem esguio, vestido com hobbies simples, mas de boa qualidade. Lord Edwin, ele diz, fazendo uma leve reverência. O bispo Theodred manda lembranças e solicita sua ajuda em um assunto delicado. O que se segue é uma cuidadosa dança de negociação política. A igreja busca apoio real para um novo mosteiro próximo a London Wyck, enquanto reafirma sua autonomia na escolha do abade. Você, representando os interesses do rei, precisa equilibrar o respeito pela igreja com a defesa das prerrogativas reais. A conversa, conduzida em latim em vez do inglês cotidiano, revela o quanto a Grã-Bretanha evoluiu das simples preocupações de sobrevivência de séculos passados. Instituições complexas agora se sobrepõem às estruturas básicas da sociedade, criando uma base para a governança que, no fim das contas, moldará a Inglaterra medieval. As negociações chegam a um desfecho satisfatório, com compromissos de ambas as partes. O almoço que se segue é servido em pratos de madeira para você e seu convidado, enquanto a equipe doméstica se junta a vocês na extremidade da mesa, com porções de pão. O cardápio reflete tanto a produção local quanto os produtos importados, peixes de rio recém-capturados, acompanhados de azeitonas preservadas das costas do Mediterrâneo, e cerveja local servida em copos de vidro de Frânquia. Depois da refeição, você volta às suas responsabilidades com uma visita às oficinas que se estendem ao longo da borda oeste do assentamento. Nesse local, artesãos talentosos aperfeiçoam ofícios que, ao longo das gerações, tornaram-se cada vez mais refinados. O ferreiro não se limita a reparar ferramentas agrícolas. Ele também cria armas elegantes e trabalhos de metal decorativo. A roda do oleiro gira, dando vida a vasos inspirados em designs de terras distantes. O marceneiro, por sua vez, confecciona móveis adornados com esculturas que mesclam motivos cristãos e tradições mais antigas. Nas oficinas, aprendizes absorvem conhecimentos dos mestres, assegurando que a sabedoria seja passada de geração em geração. Alguns desses jovens vêm de famílias locais, enquanto outros viajaram de regiões distantes do reino, atraídos pela fama de London Wyck como um polo de comércio e artesanato. Essa mobilidade, onde pessoas se deslocam em busca de oportunidades em vez de apenas fugir de perigos, representa uma nova revolução na sociedade britânica. Você reflete, observando finas pulseiras de prata que integrarão o tesouro real, que o rei certamente ficará satisfeito com isso. Na Inglaterra anglo-saxônica, tais tesouros não servem apenas como adornos pessoais, mas também como símbolos palpáveis da riqueza e generosidade do rei. Ao recompensar seus fiéis seguidores com presentes de metal precioso, Atlan fortalece os laços que mantêm seu reino coeso. O artesão, com um sorriso de orgulho, pergunta se você dirá à sua majestade que essas peças foram criadas em London Wyck. Minha família chegou das terras dinamarquesas há 3 gerações, mas agora somos ingleses. Completamente. Esse comentário casual ressalta uma das transformações mais significativas da época: a integração gradual dos colonos nórdicos no tecido da sociedade inglesa. Os descendentes dos invasores tornaram-se cidadãos, com suas habilidades e tradições incorporadas à cultura em evolução da ilha. Conforme a tarde avança, você inspeciona as defesas da cidade, cujos muros de terra, reforçados com madeira, são consideravelmente mais robustos do que as simples paliçadas dos assentamentos anteriores. Embora os ataques vikings tenham diminuído sob o forte domínio de Atlan, a memória da vulnerabilidade ainda permeia a paisagem e a consciência coletiva.
Um grupo de soldados da casa do rei está em treinamento em uma clareira próxima aos muros, praticando formações de escudo sob a orientação de um veterano de cabelos grisalhos. O equipamento deles reflete a padronização que se consolidou na organização militar inglesa. Escudos de tamanho uniforme, lanças de comprimento semelhante, capacetes de design consistente. Não se trata mais de uma milícia local improvisada, mas sim de uma força de combate disciplinada, mantida em tempos de paz e estrategicamente mobilizada quando necessário. À medida que o sol começa a se pôr, você faz sua última parada do dia na Igreja de Pedra, situada perto do centro de Londonwick. Diferente das construções de madeira dos séculos passados, este edifício foi projetado para resistir ao teste do tempo. Suas paredes são adornadas com pinturas que retratam cenas bíblicas, cujas cores ainda vibrantes brilham sob a luz do entardecer. Dentro, um padre ensina um pequeno grupo de meninos a ler e escrever. Filhos de mercadores e funcionários menores se preparam para ocupar papéis em uma administração cada vez mais letrada, tanto na igreja quanto no Estado. Eles praticam em tábuas de cera, semelhantes às que seu escrivão utiliza, formando cuidadosamente letras latinas, enquanto aprendem os conceitos que esses símbolos representam. Você para observar, recordando sua própria educação em um ambiente semelhante. A troca de conhecimento por meio da escrita ganhou impulso ao longo da sua trajetória, com o próprio rei incentivando a alfabetização entre seus oficiais. A corte de Atlan se tornou um verdadeiro polo de atração para estudiosos de toda a Europa, reunindo manuscritos raros e encomendando novas obras que ampliam e preservam a sabedoria humana. Essa cena silenciosa de aprendizado revela uma verdade profunda sobre as chamadas Idades das Trevas na Grã-Bretanha. Essa escuridão nunca foi total. A luz do saber sobreviveu em comunidades dedicadas ao aprendizado, continuando a se expandir mesmo diante das mudanças nas estruturas políticas. Ao pôr do sol, você caminha de volta para casa, enquanto longas sombras se alongam pelas ruas de Londonwick. Lâmpadas começam a brilhar em oficinas e lares, estendendo as horas de atividade além da luz natural. Essa simples inovação, o uso cotidiano da luz artificial, simboliza como a sociedade evoluiu da mera sobrevivência para um patamar de conforto e eficiência. À medida que você chega, seu lar se prepara para a noite. Os servos acendem tochas e velas, arrumando a mesa para o jantar, alimentando as lareiras para garantir calor durante a noite. Os ritmos do cotidiano seguem padrões que se firmaram ao longo dos séculos, mas o contexto atual mudou de forma impressionante. Após o jantar compartilhado com sua esposa e os membros mais velhos da casa, você se retira para um pequeno escritório no andar de cima. Esse espaço pessoal, antes impensável para todos, exceto para a mais alta nobreza, agora simboliza a crescente diferenciação nas áreas de habitação conforme suas funções. Uma revolução silenciosa na vida cotidiana. À luz de vela, você examina documentos que exigem sua atenção. Registros de impostos, relatórios de regiões distantes e correspondências da corte real. A administração da Inglaterra se realiza cada vez mais por meio desses instrumentos escritos, em vez de depender exclusivamente da presença e comandos verbais. Mais tarde, no quarto que divide com sua esposa, você reflete sobre os acontecimentos do dia. Sua cama, uma estrutura robusta de madeira com suportes de corda e um colchão de lã, representa outra evolução no conforto. Os lençóis de linho e as cobertas de lã são mais finos do que os que seus antepassados usavam. Até mesmo o travesseiro sob sua cabeça, um luxo que antes pertencia apenas às classes mais altas, agora é comum para alguém da sua posição. O mensageiro do rei chegou pouco antes do pôr do sol.
menciona Edith enquanto solta os grampos do cabelo. Ele traz a notícia de que Atlan pode visitar London Week antes do solstício de verão. Você não se surpreende. O rei mantém uma presença constante em todo o seu reino, viajando incessantemente para reafirmar sua autoridade pessoalmente. No entanto, tal visita exige uma preparação meticulosa, desde garantir suprimentos até organizar acomodações e entretenimento adequados. Começaremos os preparativos amanhã, você responde, já listando mentalmente as tarefas que o aguardam. As guildas desejarão mostrar seu melhor trabalho, e a igreja esperará doações apropriadas. Essa menção casual às guildas, associações de artesãos com autoridade reconhecida em seus ofícios, aponta para outro avanço institucional da época. Essas organizações oferecem estrutura e padrões em suas profissões e funcionam como canais de representação política e apoio social. À medida que o sono se aproxima, seus pensamentos se expandem para o contexto histórico mais amplo da sua vida. Você se encontra no limiar do que historiadores futuros irão denominar de Idades Sombrias, prestes a adentrar o verdadeiro período medieval. Ao seu redor, as bases da sociedade inglesa que conhecemos começam a se formar. O direito comum, sistemas administrativos, cidades em crescimento, produção artesanal especializada, moeda padronizada e uma autoridade cada vez mais centralizada estão emergindo. Contudo, essas transformações não surgiram de repente. Elas se desenvolveram lentamente ao longo dos séculos que se seguiram à queda de Roma, moldadas por inúmeras pessoas que se adaptavam às novas realidades, preservando conhecimentos valiosos enquanto criavam soluções inovadoras para os desafios que surgiam. Aqueles que viveram nesses séculos considerados sombrios não se viam como prisioneiros de uma era obscura. Eles apenas viviam suas vidas, formando famílias, exercendo ofícios, praticando suas crenças e contribuindo para comunidades que, de forma gradual, se transformavam em algo novo. Enquanto sua consciência se desvanece em direção ao sono, você não percebe que está vivendo um momento decisivo na história da Grã-Bretanha. É uma época em que os reinos fragmentados da Grã-Bretanha pós-romana se consolidam em um reino que se tornará conhecido como Inglaterra, um período em que a alfabetização e a administração se reanimam e se expandem além do que os romanos conheciam, quando a arquitetura e a artesania ganham estilos próprios, mesclando diversas influências culturais. Você também não tem ideia de que gerações futuras verão sua época não como uma continuidade da escuridão, mas como o brilho inicial da civilização medieval, uma sociedade que está erguendo as bases de instituições e práticas que perdurarão por séculos. Através da sua janela, London Week repousa sob um céu estrelado, as mesmas estrelas que brilharam sobre a Londinium romana, sobre os primeiros assentamentos anglo-saxônicos hesitantes, sobre os invasores vikings e os missionários cristãos. O rio que serpenteia pelas docas do assentamento foi testemunha de toda essa transição, transportando embarcações de design mutável, mas com um propósito semelhante ao longo dos anos. Dentro dessa continuidade reside a verdadeira história das chamadas Idades Sombrias da Grã-Bretanha. Não se trata de uma narrativa de colapso e ignorância, mas sim de resiliência e adaptação, de preservação do que é útil enquanto se inova quando necessário. A luz da civilização nunca se apagou verdadeiramente. Ela apenas assume novas formas, às vezes vacilando, mas sempre encontrando novos meios de alimentar sua chama. À medida que o sono o envolve completamente, os ritmos da sua respiração se entrelaçam com os da sua esposa ao seu lado, da sua casa ao seu redor, de Londres além das suas paredes, da Inglaterra se estendendo até horizontes que você nunca viu. Neste momento de inconsciência,
Você personifica a persistência silenciosa da sociedade humana em tempos de transformação. Cada geração erguendo-se sobre os alicerces estabelecidos por aqueles que vieram antes. Cada indivíduo vivendo não na história, mas em seu próprio presente. E com esse pensamento, feche suavemente os olhos e deixe-se levar pelo sono, levando consigo os ecos dessas vidas distantes, que moldaram o mundo que habitamos hoje. Embora muitos dos seus nomes e feitos tenham, em grande parte, desaparecido da memória, seu legado vive nas línguas que falamos, nas cidades que habitamos, nas instituições das quais dependemos e nas tradições culturais que ainda influenciam nossa vida cotidiana. Mesmo enquanto repousamos nossas cabeças em travesseiros muito mais suaves do que os que eles jamais conheceram.